Rui Tavares endoideceu de vez e diz que André Ventura, na sessão solene do 25 de Abril, utilizou uma expressão de Hitler e, portanto, basicamente tudo serve para chamar Hitler a alguém por parte da esquerda portuguesa. Vamos ver esta notícia, fazer uns comentários e ouvir também a resposta de André Ventura. Ora, como eu dizia, Rui Tavares acusa André Ventura de citar Adolf Hitler e mito nazi na sessão solene. O porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, acusou este sábado o presidente do Chega de ter citado Adolf Hitler e um mito nazi no discurso da sessão solene do 25 de Abril, quando repetiu diversas vezes a expressão apunhalado pelas costas. É importante dizer uma coisa. É verdade que esta expressão foi utilizada por Adolf Hitler, mas ao mesmo tempo não é propriamente exterior ao léxico português utilizar esta expressão. Reparem numa coisa, na maior parte das intervenções que André Ventura faz, André Ventura nem sequer utiliza papéis e, portanto, existe alguma probabilidade, apesar de ser um orador de elite, existe alguma probabilidade de às vezes vocês dizerem coisas que não querem dizer ou dizerem coisas que, enfim, que têm um significado muito próprio e específico na altura em que as dizem e que não têm propriamente grandes correlações históricas e tudo mais. Até porque, diga-se de passagem, o grande defensor da Internacional Socialista, inclusive é que já o ouvia cantar, foi o próprio Rui Tavares. E, portanto, enfim, quem é que é mais defensor de regimes um bocadinho esquisitos, digamos assim? É importante dar nota disto porque estamos a falar de uma expressão que está perfeitamente dentro do léxico português. Eu acho que se poderia suspeitar de alguma coisa ou até fazer esta acusação, se o Rui Tavares a quiser fazer. Eu acho que as pessoas veem perfeitamente esta expressão em várias intervenções que tiveram, portanto, se as pessoas estiverem em Portugal há vários anos, já utilizaram esta expressão, está perfeitamente dentro do léxico português e agora o Rui Tavares diz, bom, mas esta expressão, como foi dita pelo Hitler, agora de repente tem direitos de autor e, portanto, qualquer pessoa que o diga provavelmente está a citar o Hitler. Mas depois, tem graça que a mesma esquerda portuguesa online diga, bom, mas o Chega levou cravos verdes e os cravos verdes são um apelo ou um apoio ou um símbolo da homossexualidade. Bom, então, mas espera aí, então, mas o André Ventura foi citar o Hitler e depois o Chega faz parte da comunidade LGBT? Não sei, honestamente, não sei onde é que querem chegar, mas enfim. E tem alguma graça que as pessoas à esquerda utilizem a homossexualidade como uma forma de gozar com o Chega por ter utilizado aqueles cravos. Tem imensa graça, honestamente, isso tem imensa graça. Em declarações aos jornalistas durante a tradicional descida da Avenida da Liberdade em Lisboa para celebrar a Revolução dos Cravos, Rui Tavares afirmou que o André Ventura, na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, no Parlamento repetiu 4-5 vezes uma frase de Hitler como se não fosse nada, a famosa frase apunhalada nas costas, que é uma frase que vem dos nazis e que se referia à Primeira Guerra Mundial e que hoje usou para a Guerra Colonial como se não fosse nada. E, portanto, realmente a frase foi utilizada e é uma frase conhecida de Adolf Hitler. Eu, enfim, assumo, eu estive a ver o discurso de André Ventura e não me lembrei, porque eu conheço esta frase e esta frase é bastante conhecida genericamente e o Rui Tavares, lá está, é um bocadinho, vocês veem um carro vermelho onde querem ver um carro vermelho, no fundo é um bocadinho isso, se calhar vocês passam 2, 3, 4 semanas que não veem um único carro vermelho porque não andam à procura dele, mas quando vocês procuram um carro vermelho, se calhar ele está em todo o lado e se calhar vocês até veem carros vermelhos com alguma frequência. No caso é um bocadinho isto, ou seja, como as pessoas, como no caso do Rui Tavares e das pessoas afetas a si politicamente querem ver o Hitler em todo o lado, sempre que André Ventura utiliza a mais ínfima possibilidade de ter citado o Adolf Hitler, ter utilizado alguma ideia do regime nacional socialista, do Terceiro Reich, basicamente descobrem em todo o lado e agora foi esta questão. Vamos ver a resposta de André Ventura e fazer uns comentários. Pessoal, não sei se viram isto agora os socialistas estão a implicar. Porque eu usei hoje no debate que houve no Parlamento, na sessão solene do 25 de Abril, usei a expressão fomos apunhalados pelas costas. Isto porque os comunistas, os bloquistas, estavam a exaltar, a elogiar aqueles que, na nossa antiga guerra colonial, andavam a matar soldados e membros do exército português. Portanto, os que andavam a matar militares portugueses.
E depois como deixaram todas as famílias lá portuguesas à sua sorte com a descolonização, enfim, um debate que não vale a pena regressar a ele, mas muita gente sofreu, muitas famílias ainda sofrem. E eu mostrei que esta esquerda, esta malta, desde o Mário Soares até aquela extrema esquerda do Cunhal e daquela malta toda que nessa altura queria a revolução em Portugal e queria tornar isto uma ditadura, nós fomos apunhalados pelas costas. Então agora dizem que é uma expressão nazi, uma expressão fascista que era usada nos anos 30 também pelos fascistas e pelos nazis. Pessoal, eu digo-vos uma coisa, esta malta só pode ter problemas mentais. Só podem andar ou nas drogas ou terem sérios problemas mentais. Tudo é fascismo, tudo é nazismo, tudo é ditadura. Aceitem por uma vez que as pessoas estão fartas da vossa conversa de chacha e querem coisas diferentes. Não usem sempre estes argumentos de fascismo, de racismo, de extremismo. Debatam ideias, tentem vencer nas urnas, em vez de fazer isso todas as vezes. Bom, meus caros, e basicamente foi isto, e nós sabemos perfeitamente, enquanto portugueses, que esta expressão está perfeitamente dentro do léxico português. A ideia de ser apunhalado pelas costas é uma forma de dizer que foi traído. Portanto, se André Ventura tivesse falado de uma traição ao povo português, o Rui Tavares não teria dito nada, mas como se utilizou uma expressão que é um sinónimo dessa ideia, de repente temos uma problemática. É importante dar nota disso. Eu bem sei que há pouquíssimas pessoas na Assembleia da República que têm a capacidade de ser oradores sem papéis e, portanto, existem poucas pessoas na Assembleia da República que compreendem verdadeiramente o que é falar sem um discurso planeado, sem pontos de intervenção, o que quer que seja, quando na verdade há palavras que às vezes são utilizadas de uma forma que não se gostaria, é o que é, mas esta expressão é uma expressão perfeitamente dentro do léxico português e é como eu vos digo, é aquela história do carro vermelho. Vocês passam 2, 3, 4 semanas a ir para o trabalho, a voltar para casa, vão para os transportes, saem dos transportes e não veem carro vermelho nenhum, mas de repente o vosso amigo diz: pá, já reparaste que a maior parte dos carros que estão na rua e que passam nas estradas são vermelhos? E de repente vocês lembram-se dessa ideia, olham à volta e de repente veem carros vermelhos em todo o lado, estacionados, a andar, parados nos semáforos, num parque de estacionamento público, num parque privado, no estacionamento do centro comercial. É um bocadinho isto. E o Rui Tavares, fazendo um paralelo com esta ideia, o Rui Tavares, basicamente, como é uma pessoa que anda sempre atrás de traços de Hitler em partidos da direita radical, basicamente chama Hitler a todos os traços mais ínfimos que seja, que possam ser minimamente comparáveis. Se por alguma razão o Rui Tavares quisesse chamar Hitler ao PAN, diria: a Inês Sousa Real gosta de animais, há registros de que Adolf Hitler gostava de animais, provavelmente a Inês Sousa Real tem alguns afetos pelo regime nacional socialista. É estúpido, não é? Claro que é. Obviamente que é. E, portanto, basicamente é um bocadinho isto. É o que eu sinto sobre esta ideia do Rui Tavares e o professor Jaime Nogueira Pinto. E, para terminar, tem um livro muito interessante que eu, por acaso, tenho por aqui. Não tenho, por acaso não sei dele, deve estar algures nestas estantes bastante desorganizadas, como vocês veem. Mas o Dr. Jaime Nogueira Pinto tem um livro que tem uma capa que é basicamente o Stalin e o Hitler com um pijama, cada um com a simbologia ideológica que os representa, e depois no início do livro, se não me falha a memória, tem basicamente a ideia de que a esquerda utiliza muito o reductio ad Hitlerem, que é basicamente a ideia de que a direita pode ser toda ela reduzida ao Hitler, enquanto que o Stalin, o Lenin e o Mao descansam todos em paz, porque ninguém os utiliza para reduzir a esquerda portuguesa ou ocidental. É isso mesmo, porque eu sinto que à direita há mais honestidade intelectual do que à esquerda. Eu não vou reduzir o José Luís Carneiro ao Mao ou ao Lenin ou ao Stalin, porque não tem nada a ver, pelas mais variadas razões, não só de personalidade como ideológicas e políticas, mas como à esquerda há uma desonestidade intelectual latente e tem como objetivo destruir o adversário, não tem como objetivo debater coisíssima nenhuma, são precisamente as pessoas que promovem a falta de diálogo e, portanto, talvez o Rui Tavares tenha que começar a ser reduzido a Stalin ou a Lenin. Ele até é relativamente parecido com o Lenin, portanto, se calhar nem fica ofendido. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais bem na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.